o Cápsula está de volta. Sabe aquela história de um garoto que conhece uma garota, eles se apaixonam, se separam e no final ficam juntos? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre alguns filmes que tentam fugir desse padrão e também entender o porquê dessas histórias fazerem tanto sucesso. E por isso estão aqui duas especialistas, né, em comédias românticas, a Mari e a Gabi. Gabi já é conhecida do Cápsula, a Mari está estreando aqui, né? Primeira vez. Finalmente uma pauta que a gente vai saber falar assim com qualidade, sabe? Então, pois é, me conta uma coisa. Pra gostar de comédia romântica, tem que ser uma pessoa meio romântica ou não tem nada a ver? Ou esses filmes por si só já tem uma, tipo, uma fórmula de sucesso, assim? Acho que ajuda, né? Porque senão fica uma coisa mais do mesmo, né? Porque mas acho que a comédia tá ali pra poder convencer qualquer pessoa a assistir. É verdade. Porque tem uma coisa, Gabi, que a gente estava conversando um pouco antes, que você falou que da comédia romântica ela tem um aspecto que faz com que a pessoa, tipo, entre, assim, na história. Sim, então, eu tava lendo umas resenhas sobre comédias românticas e eu vi uma informação muito interessante, que existe uma coisa que chama suspensão da realidade, que acontece muito quando a gente vê filmes de terror e de comédias românticas ou romances, que meio que a gente consegue entrar no filme, que nossa mente fala assim, por 2 horas a gente vai acreditar que aquilo é real. Então a gente acredita realmente que o casal se encontrou daquela forma impossível, que eles vão se apaixonar mesmo, tudo dando errado, que eles vão ser felizes para sempre, assim como a gente acredita no terror também, né? Que o espírito realmente tá ali, o fantasma tá ali, que o monstro vai aparecer aqui do meu lado. Então, tem muito disso. Quando a gente vê uma comédia romântica, a gente acredita que aquilo pode acontecer, né? Então, a gente até comentou que é até meio perigoso a gente só assistir comédia romântica, né? Principalmente as estadunidenses, que são muito parecidas. Pois é, vamos começar então falando de alguns filmes que a gente separou. O primeiro deles, assim, é um clássico até do cinema, assim, como um todo, que é o Bonequinha de Luxo, da década de 60, assim. Esse filme, a gente pode dizer que, assim, é um clássico, mas tem uns pontos que a gente acha meio problemáticos, assim, na história, né, Mari? O que você acha desse filme? O filme conta a história da Holly, a personagem da Audrey Hepburn. Ela se apaixona pelo personagem do Gregory Peck. E, assim, a história é muito boa, mas ele reforça alguns estereótipos da mulher, assim, o papel dela numa relação entre um homem e uma mulher. Tem um personagem que é muito conhecido por ser muito problemático, que é o que o Mickey Rooney faz. Ele interpreta um personagem asiático, só que ele não é um cara asiático. Extremamente racista, né? E o personagem dele é muito racista, assim, o sotaque que ele tem é muito forçado, o papel que ele representa, ele é um vizinho chato dela, assim. É muito ruim. Eu acho que um aspecto muito, assim, característico desses filmes dessa época e de outros também que perduraram um pouco, que é justamente a mulher muito no papel objetificado mesmo, dela sempre estar sujeita a uma vontade de alguma figura masculina. E também essa questão do tipo da mulher numa posição talvez de fragilidade, de precisar encontrar sei lá, um cara que vai salvar a vida dela, um pouco dessa coisa meio do conto de fada, assim, sabe? De tipo, dela encontrar alguém para melhorar de vida e tudo mais, é uma coisa bem característica, assim, desses filmes. E uma das coisas que a gente estava até comentando também, que é uma coisa que rola muito um padrão, assim, né? A gente sempre vê o casal branco ali, porque é como chega num ponto que a gente começa a achar que é difícil não achar isso, que seja uma coisa, tipo, achar que todos os padrões de relacionamento têm que ser nesse ali, tipo, né? Até aquela pesquisa que a gente tava, que eu comentei, né? Eles analisaram 79 comédias românticas e nessas 79 comédias românticas, 93% o casal principal era um casal hétero branco. Então, assim, né? Já demonstra alguma coisa. São filmes desde, sei lá, dos anos 50 até hoje em dia. E isso talvez pode ser reflexo até de quem está escrevendo e dirigindo o filme, né? Porque um outro filme também que a gente separou, que é o Sintonia de Amor, que é da Nora Ephron, que ela tem vários filmes, assim, nesse gênero, mas já tem a mulher numa outra posição, um pouco mais protagonista da história dela, né? E é muito legal ver esse salto no tempo, né? Que esse filme é de 89, 93. E com esse salto no tempo também mudaram-se os costumes, né? Mudaram as formas de retratar a mulher. Principalmente porque, igual você falou, a Nora Ephron foi uma grande roteirista, uma grande diretora de filmes de comédias românticas e dramas românticos, que trouxe essa novidade da mulher também ser um papel principal, não só nos filmes, mas no relacionamento entre homem e mulher. Então, se antigamente a mulher tinha que servir ao homem, tinha que ser um exemplo para a casa, para a família, nos relacionamentos, aqui não. Aqui, nos filmes dela, que é a Sintonia de Amor, tem o Harry e Sally, tem o Mensagem para Você, que a mulher agora no relacionamento, ela não é só
a mulher do relacionamento, ela também tem as individualidades dela. Ela tem os problemas cotidianos dela, que é uma coisa que vai ser deixada de lado por um tempo, mas vai voltar hoje em dia, né? Que eu acho que esse paralelo a gente pode fazer desses filmes da Nora Ephron com os atuais, que são bem legais também. E ela sempre é a Meg Ryan, assim, É, todos a Meg os Ryan, filmes Tom dela, Hanks. né? Os queridinhos, assim, da história. A gente acaba identificando alguns rostos, assim, que acabam várias atrizes e atores também, sempre nessas comédias românticas, assim, que a gente sempre vê. Tipo, por exemplo, uma época, talvez mais uns anos um pouco mais atuais, assim, acho que no meados dos 2000, tinha muito a Amanda Bynes, eu acho, se não me engano. Ela tava, tipo, em vários. Tava em vários. E aí a gente sempre acaba associando, assim, né? Uma pessoa, porque tem um rosto muito famoso, que é o Hugh Grant, que ele tá em 4 Casamentos e um Funeral. E tá depois em um monte, né, de filme que é a cara dele, assim, em todos. E ele representa um cara que é muito característico desses filmes, né, Mari? Tipo, é ele ali, né, nos filmes. Ele tem até uma entrevista dele que ele fala assim que depois que ele fez 4 Casamentos e um Funeral, o Richard Curtis, que é o escritor tanto desse filme quanto de Notting Hill, meio que se apaixonou assim pelo personagem que ele representou e repetiu o mesmo personagem em Notting Hill. Ele só pôde assim se desvencilhar desse cara quando ele fez Bridget Jones, que aí já é um outro personagem que ele representa, assim, o Daniel Cleaver já é um outro estilo de cara. Mas nos 2 filmes ele é esse cara inglês, assim, meio sem jeito, que não consegue falar direito as coisas, meio tímido e solitário, assim, na dele. Pois é, ele fica nesse rapaz meio bobão, meio não sei o quê, que a gente... Eu acho que é uma das coisas que faz a gente, às vezes, ter até um pouco, uma certa simpatia de querer ficar vendo a série. Porque, por exemplo, no lugar chamado Notting Hill, é uma das características, né, da comédia romântica, que você torce pro casal dar certo, assim. No caso dele, pelo menos, Notting Hill, eu assisto o filme, né, porque assim, várias vezes, que comédia romântica tem as características, a gente tem que ver mais de uma vez. São sem defeitos, cara, entendeu? Esse é um desses filmes. Pois é, aí você tá vendo, primeiro você se envolve com a história, você se envolve com o casal, e eu acho que uma das características muito marcantes da comédia romântica ser de sucesso é de você se envolver pro casal e torcer pra dar certo, um pouco, assim, no final. E aí ele fica lá, aquele rapaz bobo e não sei o quê, tananã. E aí, tipo, tem lá, no caso do Notting Hill, a Julia Roberts, que é, tipo assim, uma atriz super famosa. Não, outra que também tem todas as comédias românticas. Nossa, tipo, é um rosto 5 com ela. É verdade. E aí, você fica naquela coisa assim, você torce pro casal, você quer que tudo dê certo, apesar de todos os empecilhos. É sempre um que tem um problema em relacionamento amoroso. Eu acho que é muitas coisas do casal, é um que é de boa e o outro que é... Que não é muito... Que tem algum defeito ali, alguma tem coisa. problemas em se relacionar com pessoas, assim. No caso do lugar chamado Notting Hill, eu só fico triste porque ela larga a carreira pra ficar com ele lá. Mas enfim, a gente Mas é uma deixa. coisa que muda também. A gente perdoa porque o resto do filme é muito bom. filme é maravilhoso, sabe? Vamos falar então um pouco das comédias mais da década de 90, mais pra frente, que é uma década que eu acho que, no geral, é uma coisa muito problemática em relação a filme e tudo mais, assim. Porque a gente tem uma que chama Ela é Demais, que eu acho um problema, que é a questão dos estereótipos que essa comédia traz, assim. Parece que nos anos 90 e o começo dos 2000, tipo, decaiu muito em relação aos anos final dos 80, começo dos 90 e os que a gente tem hoje, sabe? Porque eram umas coisas muito estranhas vendo hoje em dia, né? Porque vendo na época pra gente era normal. Então eram umas coisas muito padrões mesmo, sabe? Então era a menina branca que era feia porque tinha cabelo... Na maioria das vezes, cabelo cacheado, cabelo crespo, usava aparelho, usava óculos. E se apaixonando pelo malvado da escola ou pelo cara dos esportes da escola, que era louro, popular, que era louro, fortinho e tal, tinha um sorriso lindo. E aí ela passava por uma transformação, um momento de makeover, ficava linda. Às vezes nem ficava tão bonita assim, mas só por ter, tipo, alisado o cabelo e tirado o óculos. E aí parece que ela mudava, virava outra pessoa e falava, não, o menino falava, não, agora eu posso namorar você, porque agora você está socialmente bonita. Tá a minha altura. Tá a minha altura, e isso é muito estranho, sabe? Não faz mais sentido hoje em dia. É aquilo que a gente tava falando, né? Dos filmes envelhecerem mal, assim. E é um perigo, porque, de certa maneira, assim, quando eu vi esses filmes eu era mais nova, essa era a minha parte favorita do filme, assim, a parte da transformação. E eu ficava pensando, nossa, eu queria que isso acontecesse comigo, que alguém chegasse pra mim e me transformasse. Aquilo fica internalizado dentro de você de alguma maneira, né? E aí
E aí é que tá o problema, que às vezes, daquilo que a gente comentou um pouco no início, de reforçar estereótipos, de reforçar coisas ruins em um relacionamento. Tem uma outra comédia, Nunca Fui Beijada, que é um pouco dessa transformação. Na época da escola, a menina era, tipo, a impopular, a feinha. Aí ela decide voltar pra escola, passa por uma transformação de ficar, tipo, super bonita. E no caso ela tem um romance com, tipo, o professor ele tá meio que apaixonando por ela. A gente assistindo o filme de longe, a gente acaba torcendo pro relacionamento com o professor, porque a gente sabe que ela é mais velha, que ela não é aluna. Mas no contexto do filme ele não sabia. Ele se apaixonou por uma menina menor de idade. Exatamente. Isso é totalmente errado. Mas na época que eu vi, eu falei assim, gente, que bonitinho. Mas não faz muito sentido. Então acho que essa coisa dos filmes envelhecerem mal, acho que é muito um pouco disso, assim, da gente olha agora com outro contexto e já, tipo, já vê assim, acho que não tá legal essa. E são gêneros que pegam muito meninas adolescentes, né? E isso é muito ruim, porque igual a Mari tava falando, isso internaliza na gente algumas coisas que, assim, nem com terapia, sabe? Não, eu prefiro acreditar que a terapia tá mais ajudada. E aí é que a gente pode entrar agora falar um pouco das comédias atuais, que a gente vê aí milhares, assim, milhares, não exagerado, vê várias estreando na Netflix, que agora traz outras, traz outros aspectos da personalidade das pessoas, se aprofundam mais na história de vida delas, assim, que é, por exemplo, Para Todos os Garotos que Já Amei, assim, que estreou, foi baseado, né, num livro, mas ele traz a história traz coisas diferentes, que é tipo uma menina protagonista que já não é dentro dos padrões brancos, assim, da sociedade, europeus, americanos, enfim. E você vê que a história, pelo menos assim, a impressão que me deu é que eles buscam aprofundar para coisas além do relacionamento ali dos dois, sabe? Tipo, você passa a refletir mais. Que é um problema muito comum nas comédias românticas, assim. Eu acho que a história é muito centrada no amor, né? É uma comédia romântica, é um romance acima de tudo. Só que às vezes esquece que aqueles personagens têm uma vida, têm um trabalho, igual no Notting Hill, né? Ela larga o trabalho. O que é mais importante na história de vida daquelas pessoas é o relacionamento delas. Sim. E nesse Para Todos os Garotos que eu já amei, eu achei muito legal que, além de ter essa representatividade da cultura asiática, né, porque a família toda da Lara Jean, que ela chama, né, Lara Jean, ela é asiática e tal, tem todo o contexto das irmãs, sabe, o amor das irmãs. Isso. O negócio dela perder a mãe dela quando eram muito novos, então elas tiveram que cuidar da família junto com o pai. Então a gente vê uma diferença, né, acontecendo. Tem um pai super presente na história, um pai super presente, que assume o papel, assim, né, que a mãe faleceu, ele tem que assumir o papel de cuidar da casa, de cuidar de 3 meninas. E apesar de ter uns pontos negativos que a gente não gosta, mas é coisa de narrativa mesmo, né? Tipo, não gostei de quem ela ficou no final. Eu acho que é um filme muito bom que tipo, abriu portas para outros filmes também terem o seu lugar ali. Sim, a gente tem O Meu Eterno Talvez, que também tem toda essa questão da representatividade ali marcante. Sim. E da cultura, né? Tipo, da família e enfim, deles, assim, no filme. E tem alguém especial, que eu acho que é importante também trazer nesses filmes, aquilo que a gente está falando, porque no filme ela traz, a protagonista, ela traz uns dilemas da vida pessoal dela ali, que são pontos importantes para a gente até se envolver e querer torcer mesmo para a personagem. Que eu acho importante isso, é torcer para a vida dela além daquilo ali do relacionamento amoroso. Esse Alguém Especial, o que eu gostei muito nele foi que, além de ser um filme sobre a personagem principal estar enfrentando, assim, um momento conturbado no relacionamento dela, é um filme sobre amigas. Então, nada gira em torno só do cara que tá largando ela e tal, não. Gira em torno da amizade entre as 3, de quem é as 3 na relação de amizade delas. A trilha sonora é muito boa, eu acho que é quase um personagem, assim, nesse filme. E tem uma representatividade ótima, porque tem a Gina Rodrigues, que é uma grande atriz, não necessariamente espanhola, acho que é latina, de origem latina. E tem o namorado dela também, que ele é super legal, ele tá em Atlanta, né? E assim, é um filme que quebrou muitas coisas, muitas barreiras pra mim, porque eu não achei que uma comédia romântica poderia ser assim. E foi muito legal. Ai, pois é, isso que faz a gente gostar desses filmes, né, Mari? Mari ama, né, comédia romântica. Eu acho que uma coisa, assim, um segredo
de sucesso nas comédias românticas, assim, muitas que fazem muito sucesso são os personagens secundários. Tipo, nesse caso, as amigas, assim, sempre as personagens têm alguma amiga, ou, por exemplo, em Notting Hill, né, ele tem a irmã dele maluca. Sim. Os personagens secundários fazem mais sucesso do que os personagens principais, né, e isso é muito importante, assim, porque é uma história, tem mais pessoas envolvidas naquele relacionamento, tem mais pessoas envolvidas na vida daquelas pessoas do que só um casal ali. A vida é muito complexa, né, gente? Mas, assim, a gente continua amando que venham mais comédias românticas diferentes, né, e boas pra gente assistir. Sim. Né? Obrigada, Mari, pela sua estreia. E, Gabi, obrigada, porque, gente, hoje é a última gravação do Cápsula com a Gabi. A Gabi, infelizmente, está nos deixando momentaneamente, mas está indo para outros caminhos melhores. Sim, né, muito Gabi? obrigada, Carol, por todos esses cápsulas. Foi muito ótimo, muito especial pra mim. Obrigada, gente. Eu não posso falar muito, senão eu choro dessas despedidas. Igual a comédia romântica, tem que acabar feliz, sorrindo, tudo bem. Mas é isso, é uma breve despedida. Gabi vai trilhar ótimos caminhos aí pela frente. Muito obrigada, Carol. Então, para encerrar também a sua participação assim com chave de ouro, encerra o Cápsula de hoje, é você que vai encerrar. Tá bom. Tá bom? Bom, gente, o Cápsula de hoje vai terminar aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, segue a gente lá, que tem sempre muitas atualizações legais. Até semana que vem. Tchau!